Então, o nosso assunto hoje é um assuntão, né, imenso, no sentido de que tem muitos ângulos, né? E o nosso objetivo é justamente o espírito, né? O espírito do sexo. Tentar entender, procurando pegar esse material e ser útil pra gente. Recuperar o espírito do sexo como ele é realmente para a natureza. E não tudo aquilo que ele sofreu, né? E as marcas desse sofrimento que carregamos até hoje, né? Deformando, deturpando, usando, desencontrando a pessoa, né? Em funções que a natureza nos coloca e que tem um conteúdo super importante, né? A princípio, a humanidade não tinha essa preocupação, nem essa visão que se tem hoje, né? A sexualidade era muito mais natural, né? Houve períodos na história em que o homem adorava o pênis e achava que a vida vinha do pênis e adorava o símbolo fálico. E é curioso que no bombardeio da Inglaterra, quando as bombas, né, destruíram grande parte de Londres, eles foram reconstruir depois da guerra as igrejas e mexendo, né, escavando, enfim, né, refazendo a igreja, eles descobriram grandes símbolos fálicos embaixo das igrejas. Quer dizer, as igrejas foram feitas em cima de onde eram lugares religiosos. E é bem curioso, né? Porque eles se tornaram tão puritanos depois disso. Mas o que a gente precisa entender, a natureza animal do homem não é diferente da dos outros animais, né? Quando a gente vê, aposto que vocês já viram vários desses documentários na Animal Planet e tudo mais, você vê muito claro certas leis que se estabelecem nos mamíferos, né? A questão de cercar o território, a questão de ter um macho super forte que domina um grupo de fêmeas, a questão dele ser o mais forte e transmitir e ter a possibilidade de ter filhos mais fortes, toda uma condição de sobrevivência, como ele defende seu território, como eles se organizam socialmente, quais os sentimentos, os impulsos que eles têm dentro do grau de inteligência deles. Uma natureza que está em nós ainda, por mais refinado que seja a nossa inteligência interferindo na situação, as leis da natureza são as mesmas, a defesa para o mais forte, para o melhor, para o mais capaz. Na nossa sociedade ainda é assim. A gente quer cooperação, a gente não quer ser competitivo, mas claro que a inteligência mostra que a cooperação nos torna mais forte, mas a natureza humana é competitiva, ela é dominadora. É uma fase muito forte na gente, a tendência de dominar o outro, impor o seu território, viver de outros. E como isso se estabelece a relação social, né? Quando os homens primitivos começam a perceber que existe ele e aquelas pessoas que estão com ele, e existe o outro, começa também a nascer a ideia do meu território, do território do outro, quem é eu, que está ligado consanguineamente comigo, e que também é a ideia de propriedade, né, para aqueles que têm um laço consanguíneo, que é a ideia de tribo, né? Na tribo não existe bem os laços de parentesco como a gente entende hoje, né? Na tribo existe um conceito orgânico, social, né? Todo mundo é todo mundo, todo filho é filho de todo mundo, né? E a questão de manter um território, um poder em cima, né, das relações. Então, uma tribo transar com alguma pessoa de outra tribo, né, não é bom. Não é bom por quê? Politicamente. Então, a gente vai notar que ao longo da história da sexualidade humana, o aspecto político, o aspecto do poder, tem um papel imenso na manipulação das ideias e na utilização do sexo. O modo como o homem usa, e nos ensinaram a usar a sexualidade como instrumento, independente do espírito verdadeiro dele, né? O espírito e as funções com as quais, né, só agora, nesse século, né, no século XX, agora no XXI, que a gente está começando a entender, porque é uma coisa super moderna. Todo mundo sabe que depois da Revolução Industrial, a mudança da posição da mulher, a mudança da posição da família, a mudança do poder, abalou profundamente a estrutura de como a gente mexia com a família e o sexo.
Mas de longa data, as relações sexuais, com casamento ou sem, não interessa, elas sempre tinham a função de manter o poder, manter os descendentes, passar para os descendentes o poder. A questão da virgindade passou a existir, por quê? Porque o herdeiro tinha que ser legítimo. Então, na verdade, é usar a sexualidade em função da política, né? Do poder. Ao mesmo tempo que os poderosos vão se aprimorando no sentido de dominar as pessoas, de ser o mais forte, que é uma coisa bem do nosso lado animal, de dominar os seus e dominar os outros. A ideia de cidade, a ideia de império, vai fazendo com que as pessoas usem todos os elementos possíveis, principalmente na comunidade, né? Organizar as relações é uma questão de evitar as situações terríveis, né? De quem é de quem pode com quem, e quem vai gerar filho com quem. Então, o poder, ele começa a entrar nisso, os poderosos, ou o grupo dominante, dentro de um grupo, os dominantes, eles começam a organizar e a dominar o sexo como um instrumento de organização social. E essa organização social visa o poder, visa a subsistência do grupo, visa um domínio. Quanto maior vai ficando o grupo, enfim, né? Quanto maior é o poder dos guerreiros, maior é o domínio sobre e o controle sobre a sexualidade humana. Então, nós hoje nos parece, pela herança religiosa, que é uma questão moral, que é uma questão religiosa, sexualidade. Não. Pode esquecer isso, qualquer análise sociológica da sexualidade vai nos mostrar que sempre foi um instrumento de manutenção da política. E a dominância desse controle, dominando a vida das pessoas. Quem pode ficar com quem não pode ficar com quem. Na medida em que esse domínio, essas leis, essas imposições dos mais fortes, dava a eles um controle, né, do grupo, da massa, fosse onde fosse. E a constituição sempre de uma deusificação dessas pessoas, que mantinham um poder e um poder sempre controlador sobre o homem. E o mais fraco tinha que se deixar controlar para subsistir, porque ele precisava dos mais fortes, dos guerreiros, para subsistir o ataque dos inimigos, dos vizinhos, enfim. Todo um arranjo, né? Ninguém é tão vítima assim, né? Existe um arranjo na organização humana. Tá, eu me submeto ao gosto desse chefe, mas o chefe também enfrenta os inimigos por mim. E assim vai, né? Eu aceito o domínio do homem, dizia a mulher, mas ele vai ter que defender a tribo, vai ter que defender os filhos, vai ter que defender tudo. Quer dizer, havia uma divisão, né? E havia interesse de ambas as partes, né? Mas tudo tem preço. Entendeu? Claro, né? Como as fêmeas aceitam as dominantes. E entre as fêmeas tem sempre a dominante também, né? Na organização social, aquela que domina. E que também impõe as suas leis, sempre a lei do dominante, visando, obviamente, manter o seu domínio e manter o grupo. Então, esse comportamento continua existindo por muitos séculos. Quando se estabelece o sistema de família, laços consanguíneos, começa a ter noção disso, começa também a ter noção de passar a propriedade, de casamento, onde se unem poderes e propriedades. Toda a história da humanidade é feita por famílias reais que negociam, né, as relações, e todo o casamento era negociável, né? Ninguém casava porque amava, né? Era negociável, era um negócio e que tinha a ver com a família, tinha a ver com o poder, tinha a ver com o dote, lembra essa questão do dote? Era um negócio. Então a relação sexual, ela não tinha necessariamente que ter a função, e não tinha a função, né, que ela tem. E a compreensão também que sexo só servia para procriação, né? Também havia esse tipo de coisa. Quer dizer, a única coisa que o homem podia enxergar era que do sexo saía uma criança, e o que significava isso. Então, os homens manteram por séculos isso, enquanto o poder foi a família com a terra. E quando houve a Revolução Industrial, no século XIX, quer dizer, rompeu isso acabou. O poder passou da terra para o empresário, passou para a indústria, né? O jogo financeiro, depois, né? Toda essa parte passou à força do poder, do dinheiro, da riqueza.
que é uma grande mantenedora do poder. E aí estrambelhou tudo, né? Porque, né, já não tinha mais essa mesma necessidade de utilizar a sexualidade. E foi aí que as pessoas começaram a se emancipar, a mulher resolveu se emancipar, conseguiu porque havia um contexto social de emancipação. A família começou a passar por transformações fabulosas até chegar no dia de hoje, onde, né, a família se modificou completamente. Elas são famílias temporárias, né? Elas não são mais estáveis, nem tão grandes. Elas são temporárias até que os filhos cresçam. E depois elas tendem a se dissolver, tendem a não ter mais força como tinha antes. Não os laços de parentesco, mas a família em si, né? Ela não tem mais a firmeza que tinha. E cada dia mais parece, né, nessas últimas décadas, que isso vai se acelerando, né? Então, de repente, também com essa liberação, o Freud foi o primeiro a dizer, não, começar a descobrir, né, que existia na sexualidade usada do modo que se usava, uma morbidez e uma criação de uma série de doenças e desequilíbrios humanos, que ele chamou de histeria. E na investigação desse processo, claro que ele lutou contra o mundo inteiro, porque era, né, obviamente, um assunto inquestionável, religioso, na medida em que o sacerdote, a religião, compartilha do poder. E toda a religião é feita para manter o poder também. Manter o poder e o controle das mentes, dos sentimentos, da sociedade inteira. Então, por mais que o movimento tentasse se vingar, por exemplo, o movimento cristão tentasse crescer, quando aparece Constantino querendo dominar toda a Europa, ele pega o Cristo e diz que Cristo é Deus, ele precisava de um Deus. E ele, então, enfiou que Cristo era Deus e fez aquilo que ele fez com o cristianismo, que você sabe que até hoje um grande cocô. E estragou tudo aquilo que o movimento. Mas o movimento também de Jesus era bastante político, né? Para a época dele, na raça dele, na tribo dele. De qualquer maneira, a sexualidade sempre foi objeto de manipulação. Você não era dono da sua sexualidade e nem da sua vida. E nem da sua vida, né? Você tem que se submeter a uma série de regras, né? A custas mesmo de ser morto, né? Então, com a Revolução Industrial, tudo isso foi passando, o mundo foi mudando, e, de repente, os cientistas começaram a falar disso, né, pela primeira vez. Você sabe que a primeira vez a estudarem o sexo cientificamente foi em 1956, quando os americanos, pela primeira vez, lançaram um grande relatório sobre o primeiro estudo de sexualidade humana. Quer dizer, né, até então, nada se sabia, nada, né? Não tinha se estudado, estudou de tudo, mas não se estudava a sexualidade humana. O que é a sexualidade humana, né? A ideia interessante do Freud foi a descoberta que existia uma energia, que ele chamou de libido, que tinha uma série de funções, que não estava simplesmente associada à procriação, mas a sexualidade humana estava associada à saúde integral. Disso parte uma escola de estudos muito interessante sobre essa energia, que para ele era libido, para o Reich, que foi um extremo nesse estudo, era o orgona, né? Eu conheço como o ectoplasma, que é a energia que deixa a gente se materializar, mas que ele tinha uma função de unir, eu sei que ela tem uma função de unir o corpo físico ao nosso corpo etéreo, né? Ao nosso perispírito. E ela, durante toda a vida, ela movimenta a afetividade. A ternura, a afetividade, a saúde de todo o seu funcionamento. O ectoplasma é aquela energia que os espíritos usam para se materializar, para fazer operações, para agirem no mundo físico. Porque é uma espécie de energia entre o nosso mundo físico e o mundo astral. E ela possibilita uma certa ação sobre o mundo físico. E é por isso que, através dessa energia, o espírito consegue, né, dominar um feto e fazer com que este feto se torne num corpo e nascer nele, etc. E tem um papel enorme dentro do reencarne. Mas ela não tem só essa função, ela possibilita o reencarne, mas ao longo de toda a sua vida, essa energia, ela nutre o seu relacionamento com você, né, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua disposição, com a sua saúde geral, física, mental, psicológica. Esse foi o grande estudo do Freud, que ele abriu um grande canal de mostrar que a sexualidade está aquém da reprodução.
e que ela, então, tem funções extraordinárias. Existe um livro muito curioso, né, Escutas a Ninguém, do William Reich, em que ele faz uma exploração super incrível de mostrar como a sexualidade reprimida pelos poderosos é o domínio. Como a guerra vem da repressão da sexualidade, que reprime a ternura, né? Reprime uma série de elementos que nos torna pessoas capazes de matar uma outra pessoa. Então, como a repressão dos elementos sensuais leva o indivíduo à violência. A violência externa e a autoviolência. E esse trabalho é um trabalho seríssimo, que até hoje não foi muito digerido, não, porque as pessoas ainda têm medo desses assuntos, do que é a força da sensualidade nas nossas vidas. E nós somos uma geração que está saindo de um mundo passado, né? E a gente tem umas ideias melhores, mas nós trazemos também muitas marcas que deformam a nossa sexualidade, colocando-a, né, num nível de perigo. Quer dizer, é muito curioso, uma coisa que nasce com a própria ideia do prazer, né? O prazer, né? É uma coisa prazerosa. Uma das formas mais prazerosas, uma das experiências mais prazerosas da vida, o orgasmo, uma das formas mais prazerosas da nossa existência, de repente se torna, pela deformação do seu espírito, na coisa mais dolorosa do ser humano. O Reich dizia que o câncer é falta de energia orgona. E ele aconselhava para a cura do câncer transar muito. Mas é claro que ele não estava falando simplesmente de você ir lá e fuder. Né? Chuque-chuque no buraco, não é nada disso. É a relação, né, erótica. O erotismo tem aspectos diferentes, porque ele pode ser uma coisa muito focada no nosso órgão, ou ele pode ser uma coisa muito geral, no corpo inteiro. Os gregos tinham um conceito belíssimo, né? Que Eros era um deus. Então, a sexualidade era divina. Eu acho que é o último pensamento, né? A última escola de pensamento que ainda tratava a sexualidade como espiritual. Depois daí, a ruptura foi tão grande, tão intensa, que a sexualidade virou o oposto, virou demoníaca. E todos nós temos cicatrizes desse demônio dentro de nós, desse medo, desse olhar para a coisa como demônio, como perverso, como sujo, como sacana, como ultrajoso, como vergonhoso. E essa deformação, eu acho que é o centro do nosso papo aqui, né? A perda, o quanto você perdeu por convivência, por mundo, né? Pela vida, a noção do espírito dele. Isso é uma coisa pessoal. A gente gostaria de ser mais liberado, né? A gente gostaria de ser mais cabeça coca. E acredito que nós temos uma cabeça que já andou bastante, se comparar aos nossos pais e nossos avós. Não tem nem dúvida. Isso não tem dúvida. A nossa geração é melhor. Mas nós não estamos realmente livres de todas as marcas. Há marcas sutis. Há marcas que nos cicatriza, né? Com facilidade. Há marcas que vêm de uma vida no seu lar, num convívio de uma relação paranoica dos nossos pais, de medo de que a gente percebesse o conceito de esconder, do feio, do vergonhoso, do rico. Todos nós passamos isso, né? E todos nós, por mais que nós sejamos ativos sexualmente, a gente tem sempre um certo desequilíbrio com ele, uma certa insegurança com ele, dúvidas acerca dele. Temos a vergonha dele. Ele ainda é um diabo que a gente tentou fazer uma amizade, mas não fez uma coisa muito assim amiga ainda com ele. Por causa dessa imagem diabólica. Então eu peço a você que não lute, mas enxergue. Se você não enxergar, você não pode sair dele para entrar no verdadeiro espírito dele, descobrir o espírito dele. O importante não é que eu fale simplesmente coisas para você. Seria bacana se a gente aqui hoje conseguisse fazer você se aproximar dele, sentir por si só o espírito dele. Que bom seria se nós conseguíssemos olhar todo esse lixo e botar a fazer assim, ó, põe de lado, isso lá,
E agora senta ali nessa coisa, fica ali, para que ele te diga o que ele é. Não que a gente venha e faça uma leitura, daquela leitura que a gente está acostumado a fazer. Que bom se a gente parasse a mente para poder escutá-lo e ele se manifestasse puro como ele é, para a gente descobrir, puxa, como ele é, ou como ele é em mim, que é onde exatamente você pode saber das coisas em você. O que será que nós descobriríamos? Talvez quanto mais olhássemos para ele, mais veríamos com mais clareza até a própria loucura que o nega, que o distorce. O quanto nós estamos feridos, sexualmente, abusados, feridos e, portanto, afetivamente problemáticos. O quanto, quais seriam as chances realmente de uma satisfação? E sentimos uma satisfação que não só uma satisfação do ato, mas uma satisfação de estar e de ser aquilo. Porque o sexo não está simplesmente na hora da relação, ele é você o dia inteiro. Ele é presente o dia inteiro. Você pensa pelo menos 10 vezes em sexo por dia. E não tem jeito. Tem alguém que falou só? Embora que a gente tenha que aparentar, que, né? E a mensagem é aparente que você não pensou nenhuma vez. Não é verdade? Ou seja, não se pode nem mostrar que existe um pensamento. Como se essa dose de pensamento fosse alguma coisa proibida. Ou desviante, uma coisa desviada. Não dá para ser uma coisa assim. Nós pensamos em sexo várias vezes por dia, porque o sexo está com a gente a todo momento, em qualquer idade. Porque é muito bom, caralho. Não é bom simplesmente porque faz uma cosquinha no corpo, mas é bom porque ele nos traz de volta a um aspecto humano extraordinário, que é o aspecto afetivo, é o aspecto energético, o aspecto do contato. Gente, experiências em psicologia foram muito curiosas com animais criados sem contato físico e animais criados com contato físico. A diferença de comportamento é brutal. Os animais criados sem contato físico são profundamente neuróticos, são profundamente doentes. As pessoas também são assim. Os filhos criados com muito contato físico, com muito afeto nesse sentido físico da palavra, que é ternura, que é sensual, não adianta que é pai, que é mãe, mas é sensual o abraço, é a necessidade do corpo. Você se sente vivo, muito mais vivo, porque a pessoa te toca. Sem ninguém tocar, você é menos vivo. Quando te tocam, você é mais vivo. Essa necessidade do toque é muito do espírito do sexo. O corpo clama por esse aconchego, para existir. A sensação, sem isso, é de não existência. O tato é um dos mais fantásticos dos nossos sentidos, porque ele nos dá o sentido da real. Uma pessoa que lesa, por exemplo, o encéfalo na região da percepção do tato, portanto, ele não percebe o tato, ele tem audição, tem visão, mas não tem tato, ele diz assim, as pessoas que foram machucadas em acidentes e tal, portanto, não sente mais, né, o corpo. Então, ele diz assim, ó, eu vejo, eu escuto, mas eu não acredito mais em nada. Eu perdi a noção do real, da crença, do verdadeiro. É uma experiência que nos mostra claramente que o contato é o que nos dá o senso de existência, de real. A criança criada com essa manipulação, com esse contato, ela é muito mais viva, ela é muito mais real, ela é muito mais presente, ela é muito mais encaixada, ela tem uma noção dela muito forte e, obviamente, tem uma conduta muito mais humana.
O problema do desumano, o problema do violento está associado diretamente à falta de contato, à falta de sensualidade entre a família, entre os pais, entre as pessoas que são criadas. Pelo contrário, batem. A ponto de associarem contato com apanhar. Então, são as pessoas que precisam apanhar para sentir contato. Ou precisam bater, violentar, para sentir contato. E, quando o contato é diminuído, quando as defesas formam uma couraça na gente, os estímulos precisam ser cada vez mais fortes para que ela possa quebrar, penetrar na sua couraça e fazer você sentir. Então, você tem pessoas com comportamento sexual bastante exóticos para poder quebrar a resistência, né, da deformação e levar a algum sentimento de contato, aonde provoque o erótico. Obviamente, uma pessoa que, com menos ideias distorcidas, menos defensiva, muito mais confiante no seu espírito e na sua sensualidade, é uma pessoa de contato social fácil, uma pessoa de contato humano fácil, é uma pessoa, a gente fala gostosa, uma pessoa que você sente perto dela a facilidade de se abrir, até de confiar, até de ser sincero, né? Você tem um outro tipo de comportamento, outro tipo de aproveitamento da vida. Mas você veja, desde pequenos os contatos são regulados dentro da sociedade, que você pode abraçar, que você não pode abraçar, que você pode dar mão, que você não pode dar mão, isso e aquilo. O medo do tesão é maior do que o próprio ato sexual. Você veja que fazer sexo não é problema. Se entregar ao tesão dele é que é o problema. As pessoas podem fazer sexo, mas elas são moderadas. Elas não fazem, gritam com o pé inteiro, pode ver. Não pode, pelo amor de Deus. Entendeu? Você faz, você dá, mas você dá um pedaço. Não dá tudo, sim, tudo. Se entrega assim, porque você, nossa, a coisa vai te dominar, você vai ficar louco. Você tem que ter uma performance. E todos nós estamos treinados a fazer performance. Ou seja, exercer um controle. Controle esta força, porque essa força é terrível. É um monstro que você tem que controlar, senão você vai comer todo mundo, você vai virar uma puta, não sei, qualquer coisa ruim. Qualquer coisa muito ruim, você também não sabe o que é, talvez até você gostasse de ser puta, mas você nunca foi. Mas, não é, não. É alguma coisa ruim, não importa, entendeu? É o ruim. Se você não controlar. Entendeu? Não só controlar de fazer com todo mundo que você quer fazer. Também, às vezes, tem que controlar, porque, obviamente, o outro também não pode não querer. Mas, claro, você pode estar com vontade de estar livre, mas o outro não está. Mas, estou dizendo, o controle sempre existe. Mas é aquela coisa que, quando você se propõe a ter uma relação, enfim, está lá o quanto você está lá mesmo, quanto você abre, quanto é que você se entrega? O quanto precisa ajudar um pouquinho com o pensamento? Hein, neguinho? O quanto a coisa funciona assim, funciona. Ah, não funciona, vocês têm medo, não funciona, vocês não, assim não. Não funciona. Não funciona, eu posso fazer feio na frente da pessoa, eu vou me perder, vou me dar, ele vai pensar isso de mim, ele vai pensar aquilo de mim, e de repente isso tem uma história. Durante muito tempo, e ainda até hoje, as pessoas gostam de definir quem é você pelo seu comportamento sexual. Se é bom, se não é bom, se é sério, se não é sério. Né? Em países mais puritanos que o Brasil, por exemplo, como os Estados Unidos, né, você pode tirar um presidente, como vocês sabem, pode tirar um presidente até da presidência. Um comportamento sexual considerado inadequado. Então, o medo do inadequado, a vigilância de que o controle sexual, né, esteja sendo exercido por você, dentro de padrões, né, de que eles chamam de decência. Então, as pessoas, obviamente, né, se veem em situações de ser um indecente quando eles resolvem dar passividade para a sua exuberância, enfim, para a sua sexualidade. Então, criou-se o decente e o indecente. Então, é uma puta sacanagem, é uma puta perseguição da nossa sexualidade, uma vigilância que já botaram que você vai exercer o polícia dentro de você. Não é a sexualidade que vai se definir por conta própria, que universo eu quero viver,
como é que é o meu universo, como é que faz bem para mim. Não. Está definido na tua cabeça quem você deve ser e o que deve fazer bem para você. O que é o certo. E nisso você governa a sua sexualidade. Na maioria das vezes, traindo seu espírito. Você tem as regras que você adotou. E você tem o medo do mundo e tem o medo dos olhos dos outros. Que fazem, um faz a vigilância do outro. Né? Quem é você? É definido por o que é que você faz na cama, com quem você sai, deixa de sair, que você faz o seu buraco. Qual é seu gênero? Hétero, homo, qual é seu gênero? Quem é a pessoa já quer investigar como é que é. Você é casada, não é? Tem filho. Mas isso é para perguntar a sexualidade. Que pito toca? Se é que toca. Então, obviamente, existe uma pressão demoníaca, pavorosa em cima do nosso desempenho afetivo e nosso desempenho sexual. Uma coisa que trai o nosso espírito no sentido do que ele quer e como ele quer viver. Como é que é a tua natureza em particular, além de ter, né, nós temos cada um e a natureza sexual, erótica, ser completamente diferente entre dois homens, duas mulheres. A maioria de nós está atraindo num certo nível em que está procurando se comportar com relação a essa mensagem que nós tivemos de como tem que ser as coisas e com o medo constante da observação do que se está parecendo ou deixando de parecer, controlando esse parecer, controlando a sua sexualidade, para se sentir adequado, para se sentir no meio. O quanto isso está ferindo você. Nós aprendemos a desprezar o nosso corpo, desprezar o nosso prazer, desprezar o nosso sexo e não respeitá-lo. Falar de respeito à sua própria sexualidade é uma coisa que vocês vão começar a ouvir aqui. Super, hiper de vanguarda. Buscar a definição do seu espírito sexual é uma coisa que você vai perceber aqui. Porque nele está embasada a sua saúde, a sua força, a sua longevidade. A sua integração com as forças que te harmonizam, que te realimentam. Com a natureza humana. A humanidade do ser. A sexualidade, como impulso, ela mantém as ideias de relacionamento e contato. Ela é a base das relações familiares, das relações sociais, das relações profissionais. Eu gosto sempre de dizer, por que a Xuxa fez tanto sucesso? Porque ela era sensual. As crianças adoram os sensuais. Criança menos ainda, né, impregnada de certas coisas, elas manifestam atração direta pelas pessoas sensuais. Por isso que a sua filha às vezes não quer beijar aquela avó com a cara fria, aquele pó de arroz, aquela coisa horrorosa. Não é sensual, ela não gosta de beijar, não adianta socar a criança. Entendeu? Agora, se uma avó quentinha, gostosa, as crianças vivem lá. Isso é, gente, né? Ela está respondendo a uma coisa natural de todos. Nós também não queremos pegar uma bunda gelada. Pelo amor de Deus, uma bunda gelada é um atraso de vida. Dá uma esquentada com, né? O secador, antes de deitar na cama, qualquer coisa. Faz qualquer coisa, passa um álcool. Né? Porque aquela bunda fria é aquela bunda que não passa. O unhu não passa, tá tudo preso aqui na bunda, assim, tá tudo preso. O unhu não sobe muito, porque quando a gente fecha os esfíncteres, fecha tudo, porque a gente quer segurar os unhu. O unhu que sobe, assim, então a gente segura aqui. Então tem um unhu aqui, assim, tudo segurando. Então a bunda fria, triste, solitária. Tadinha. E bunda é super afetiva, não é, gente? Nossa Senhora, você não vê a hora que a massagista passa a mão na bunda, né? É uma delícia. Não tem nem homem aqui, não vem me dizer que não gosta que passe a mão na bunda. Ninguém não gosta, porque é super terna, né? Principalmente as partes consideradas proibidas, e elas são muito mais sensíveis, muitas vezes, né? Então, o corpo inteiro é erótico, o corpo inteiro necessita de contato. A massagem, por isso o contato humano é tão importante. E o brasileiro é muito sensual nesse minuto, né? Ele é muito animal. Nós aqui somos bastante corpo. Nós se mexemos,
nós se coçamos, tudo nós fazemos, mexe cabelo. Os americanos, os europeus não fazem isso, é uma falta de educação lá, mas coça saco, tá pegando a cueca. Mas faz nos Estados Unidos, o povo entra em crise. Eles têm assim na sala de aula que é proibido se coçar e tocar no próprio corpo. Na sala de aula, a criança tem que ser educada a não se tocar. E eles não se tocam. Não se tocam. Eles são educados assim, que é feio uma pessoa que fica se tocando, pondo a mão no próprio corpo. É feio, lá é bastante feio. Não se faz isso, não. Feio. Entendeu? Eu falo, se falar isso no meu país, está perdido. Lá todo mundo mexe, pelo menos em si, mexe em tudo, né? Que é o nosso jeito, né? Todo descontraído com o corpo, porque nós temos um lado animal bastante, né? Se nós não fôssemos assim tão católicos, seria uma maravilha. Se não tivesse tanta besteira, nós seríamos muito mais tesudo, muito mais gostoso para a vida, né? Você veja, não é uma questão só de fazer transar, né? Bastante. É uma questão de qualidade de transa. Não só transar o sexo, mas transar as coisas, né? Com o corpo inteiro. Não seríamos tão na cabeça, tão assustados com os outros, tão hostis. Não é a nossa tendência como povo ser hostil. Nossa tendência, graças a Deus, é generosa, né? E cada dia mais. Vocês nem imaginam o que as americanas pensam de vocês, as mulheres brasileiras, né? É tudo puta mesmo. Com essas calças agarradas que nem presunto. Não tem uma lá que anda com calça assim. E porque a mulher brasileira é mais sexual, né? E é mais sensual, pelo menos. Mais liberada para certas coisas, principalmente modernamente, né? E enquanto eles não. E acontece que a questão da recuperação do próprio espírito, da sexualidade, é uma coisa pessoal. É uma coisa em que a gente vai tirando o veneno que colocaram. O sujo, o complicado, o vergonhoso, o indecente. Se revoltar. Dizer assim, eu não vou aceitar minha vida inteira, se para mim ser adequado, eu tenho que ficar nos conforme e não viver tudo aquilo que eu posso viver na minha vida, eu prefiro não, então ficar uma parte da sociedade. Porque quer dizer, você está aceito pelo mundo e está vivendo uma vida sem os encantos que ela pode ter. Sem significado, sem força, sem tesão. A tendência é deixa para lá. Pensa na tua família, pensa em ganhar dinheiro. Eu, como mulher, tenho que amar para foder. É triste isso. Tão limitante, tão... O orgulho da mulher foi todo educado para isso, né? Ela tem que ter uma moral. Em cima do sexo, é sempre em cima do sexo. Em cima do sexo. Não tem nada a ver com o resto. É em cima do sexo, o comportamento sexual da mulher, define que mulher ela é. Isso é ensinado. E ela tem que ser aquela portuguesa. Mãe, pura, né? Você sabe, modelão. Vocês conhecem o modelão? Tá aí em casa, tá em todo lugar. Aquela pessoa, praticamente assexuada. Muito generosa, muito bacana, muito, né, dada, tudo, mas não tem sexo. O sexo é uma coisa que não aparece, né? É um modelo. E a moral é uma moral. É assim, vai, faz, mas não se entrega muito. Não dá muita bandeira. Não vai mostrar assim uma coisa, assim, pegar o cara e comer ele. Não, você vai, espera ser comida, se ele quiser. E agora eu vou falar tudo que agora eu vou falar. Eu tenho umas coisas que eu tenho que reclamar aqui. Porque esse negócio de que homem come mulher, não gosto. Dá sempre a impressão que elas são umas coitadinhas que os caras tiram proveito. Isso foi durante muito tempo, né? Desencaminhou a moça. Sacanagem, gente. Desencaminhou a moça, gente. Não, pensa um pouquinho. Ó. E a mulher, então, se expõe na posição de ofendida, de magoada, de usada, porque ela sempre foi muito usada, como se ela própria não usasse a sexualidade, que é a profissão mais antiga é a prostituição, né? Que ela usasse a sexualidade dela e tirasse proveito da sexualidade há milhões de anos.
Né? Houve muito esse quadro no feminismo e tal, a mulher abusada, a mulher isso, a mulher aquilo, como se os caras comiam ela, abusavam dela quando comiam ela. Então, ela não podia se deixar abusar, não podia se deixar comer. Né? Então, isso está aí. Você tem um orgulho com isso? E faz um cu doce, perde um tempo. Mas o Inhu é o Inhu. O Inhu existe, que é o espírito do sexo, ele está lá. Entendeu? Doido pra ser o que ele é, porque ele foi feito assim, ele é a função dele, ele é ele. Né? Então mulher também come. Mulher também usa. E abusa. Como usou o homem. Mas mulher fez foi usar o homem como objeto. A vida inteira. Fingiu que tinha orgasmos para ele e arrancou o dinheiro dele, tudo dele. E o homem, como não pensa, quando o pinto está duro, ele vai. É porque tem um problema, né? Mulher não goza quando ela está magoada, né? Porque ela tem um músculo que liga a cabeça com a pitrica. Então, quando ela tem um problema psíquico, o músculo puxa, ela nada. Entendeu? O homem é o contrário. Quando o pinto levanta, ele bobeira. Cai o quê? Ia zero. Zero. De pinto duro, ele faz qualquer negócio. Para dar umazinha. Cada um tem a sua loucura, né? Mas, obviamente, né, de duas maneiras terríveis. Por um lado, a mulher desencorajada. E, por outro lado, o homem, né, super encorajado, com uma baita expectativa em cima do seu desempenho. Uma pressão terrível. Quem é homem sabe. A pressão terrível sobre o seu próprio desempenho. E eu ia dizer que você não tem. Tem. Medinho de falhar. E se não agradar? Porque além de falhar, ainda tem que agradar. Né? Pensa isso, preocupado com o desempenho de agradar, numa que está ali pronta para fingir. Então você percebe a distância, né, da sexualidade. Ele usando para se impor a sexualidade, ela usando para obter o que ela quer, fazendo jogos, usando a sexualidade. E não usufruindo das virtudes dela. Quer dizer, o nosso conceito de manipulação da relação, até querendo fazer a relação funcionar, nós estragamos tudo. O sexo é tão deformado que às vezes a gente precisa aprender uma coisa que já é instintiva. A falta de confiança no corpo é uma coisa séria, atrair e fazer você não conhecer e não realizar o espírito da sua vitalidade, da sua sexualidade. A desconfiança dele como uma força demoníaca pode te desencaminhar. A natureza pode criar uma coisa que vai nos desencaminhar. E que se você não dirigir, através da sua moral, você vai ser consumido por ele, ao invés de entendê-lo. Então nós estamos levados a acreditar que existe um comportamento normal, sexual, e que todo mundo tem que, pelo menos, parecer normal. Quando ninguém nessa sala sabe que é. Todo mundo sabe que você é um anormal sexual. Todo mundo tem essa certeza na sala. E disfarça. Disfarça até para si mesmo, não entra muito naquelas coisas. Tem 10 vezes por dia, mas controladamente. Você desconfia daquela tua coisa e fica controlado naquela tua coisa. O teu julgamento em cima, teu juiz que vigia a pitrica, vigia o pinto, tem um juiz. Você pode olhar, olha lá, abre a perna, olha lá, você vai ver. Tem um juiz lá dentro. Tem um juiz dirigindo cada etapa da coisa da vida que você faz ali. Um juiz criado pelo mundo, pela cultura, pela sociedade.
E muito poucas vezes nós tivemos experiência que esse juiz laceia e a gente pode enxergar alguns lances, a gente se deixa ver alguns lances mais da gente. Não até sem desconfiança e sem medo daquilo. A gente está demais, está toda hora esse negócio, você já começa a se sentir incomodado, toda hora um negócio em mim. Acho que é um encosto. Está muito esquisito. Hoje eu acordei com umas cócegas. Meio fora de controle. Tudo que eu olho começa uma coisa em mim. Gente, você pega você nesse dia, você se apavora. E era o dia que o espírito da sexualidade estava pleno. Sei lá pelas quantas e nem porque eu dei uma laceada, às vezes até dormindo, o que você fez, o que você soltou, laceou, e de manhã você já acorda querendo tudo. Muitas vezes. Como se pudesse, né? Tá? E você, claro que a gente tenta expressar no órgão sexual, mas obviamente é uma área muito limitada, o órgão sexual, para toda a sexualidade que a gente contém. É o corpo inteiro. Outro problema é isso, né? Começou-se a colocar apenas o sexo no órgão sexual para controlar o resto. Para que eu pudesse um controle só de fazer para procriação, que é a ideia do ideal católico, né? Até hoje é errado para a igreja fazer sexo com prazer, só para procriação, né? Por prazer não. Ora, por isso que eles não aceitam, né? Só para procriação, e tem que procriar sempre, aquelas coisas deles, né? 500 anos atrás, mas tudo bem. Então, o sexo passou a ser só localizado no órgão. Esse tipo de sexo, essa tendência a localizar no órgão, os homens às vezes têm muita coisa só com o pinto. E isso é terrível, porque é super limitante para ele. É super pequeno o potencial. Porque para a gente fazer sexo, a gente está só desanuviando uma hora de prazer. Você tem que compreender que não é isso só isso. Você tem que compreender, não é apenas uma descontração, mas é um refazimento de todo o seu sistema bioenergético. É uma abertura para a captação do mundo. Quanto mais você libera, mais você libera o grande homem que você é, você libera o seu carisma. Liberar a sensualidade é liberar um poder social de comunicação, de expressão e de sucesso extraordinário, porque não tem homem que tem uma projeção de sucesso que não tem uma sexualidade exuberante. Não tem indivíduo carismático que não tem uma sexualidade exuberante. E se ele reprime essa sexualidade, ele apaga a luz dele. Então ela está referindo-se muito mais a uma força de contato, a uma força de expressão, a uma energia que lança e o que provoca nas pessoas. É o charme da pessoa como profissional. Não tem a ver com bonito ou não bonito, com essa aquela forma de como. Tem a ver com a qualidade da energia em volta dele. A sensualidade traz vida e produz nas pessoas reações tremendamente positivas. Quando as pessoas sentem essa energia gostosa com a pessoa. Ela aparece, ela tem uma presença. Quando a sexualidade, o contato é exercido no corpo inteiro, eu disse para vocês, cada vez mais, você se sente mais eu, você se sente mais você, mais real, existe. Ora, pensa nisso, uma pessoa liberada, o espírito do eu, o espírito presente, é uma pessoa forte, uma pessoa que você não pode deixar de olhar, de ficar ali, e de sentir aquela impressão que vem dela, aquela energia que da figura dela. É uma figura, né, que prende, que convence. É uma figura que existe. Não é uma pessoa que você pode passar desapercebido. Quanto mais você retrai a sua sexualidade, educa, enfim, coloca naquele lugar que você achou que devia colocar, e não é exatamente onde ela poderia estar, você pode estar apagado. Isso tem a ver com sucesso. Mas, nossa, direto. Além de falar da tua qualidade de vida, que ficou reduzida a se sentir meio, insatisfeito, perdido, inseguro. Porque o eu, a noção de individualidade, o espírito possuído que te possui, este eu presente, interior, ele é mantido pelas forças da sexualidade.
E é por isso que ela é espiritual. São impulsos que mantêm a presença do espírito. Sem ele você não estaria nem no corpo. E quanto mais ele falta, mais o espírito não pode se expressar. Mais você está apagado, mais você está diluído, mais você está numa zona fantasiosa, confusa, inexpressiva, com ausência de significado. O significar, as coisas com... Então as coisas para você não têm muito significado, não tem muito valor, não tem muita existência. São assim, meia nublada. E não é uma coisa que está, não é claro, uma coisa clara, uma coisa que lota, uma coisa que enche. E as coisas são feitas com clareza. Nós temos que sair da prisão da cabeça, presos aqui, você está encolhido, preso aqui em cima. Quando nós soltamos e caímos em corpo inteiro, então o Espírito está presente. Esse controle nos tira do corpo e nos rouba os poderes que ele tem, das forças que ele tem. Nós ficamos vivendo do comportamento programado, mas não estamos vivendo da garra, da raça, da verdade, da força do teu espírito para abrir nesse mundo, usufruir desse mundo, construir nesse mundo aquilo que você gostaria, é lógico. Não se pode colocar isso num canto e achar que você vai conseguir as coisas. A sensualidade exuberante, a sociedade alegre faz parte de todos os gênios, de todos os artistas, de todos os homens extraordinários. Todos eles, ou mulheres extraordinárias, tinham uma sensualidade exuberante. Não tem como. Porque é uma qualidade do espírito, a sexualidade. A exuberância sensual é do espírito. A igreja nos coloca um quadro de espíritos, anjos, santos, totalmente assexuados, com aquelas caras de cu. Totalmente sem sensualidade. Né, dizendo que a sensualidade é um pecado, aquela história toda que todo mundo conhece, que, portanto, é uma coisa do diabo, da cobra, que devia ser uma bicha, não sei o que aconteceu lá, mas tudo bem. Entendeu? E toda aquela história de judeu, aquela moda deles falarem, e de contarem toda uma história, e resumindo, acabando, ficando pelo lado demoníaco e não divino. Por isso que é gostoso da história, a antropologia, quando a gente vai para outras culturas que não a nossa, a gente vê que outros pontos de vista existiram. Que os homens tiveram, em certas culturas, tiveram outras visões. E por que não a deles também ser? Porque a nossa é a verdadeira. Nós estamos numa época que nós temos que desafiar a nossa cultura. Porque nós temos uma cultura geral, imensa, informações imensas, para fazer comparações, e dizer, pô, né, como é relativo, né? É porque foi educado. Isso não quer dizer que a natureza se resuma a isso. Isso é uma visão. E aí nós podemos sair disso daí e perguntar, e eu? O que é a minha natureza? Isso é emancipação. Como mulher, não tem que imitar homem. Mas o que é a sua natureza? Emancipar é pôr a sua natureza livre e verdadeira para fora. Concorda? Não deixar de ser mulher e imitar homem, quer dizer, tem nada a ver. Que é uma grande confusão, né, no feminismo. Qual é o meu temperamento? O temperamento, então, são decisões do nosso espírito, são manifestações de qualidades da individualização. O espírito é individualização. Portanto, temperamento e sexualidade é a mesma coisa. O temperamento é as forças de que o seu espírito define. A gente não é que vai escolher ser isso, ser aquilo, ou ser polivalente. Não. O temperamento traz as suas preferências. Mesmo sendo polivalente, homo, hétero, bi, ou qualquer coisa desse tipo, o erotismo se define no temperamento. E se altera pelos ciclos do espírito. O quanto ele quer viver múltiplos aspectos desse mesmo temperamento. Como ele se sente confortável e proveitoso para o processo dele, estando nessa ou naquela situação erótica. Porque o erótico não quer dizer apenas o sabor do sexo, mas o erótico, no sentido do espírito, são as coisas que te atraem na vida, as coisas que mexem com você. A gente namora muita coisa na vida, né? Até um carro. Mexe com você. Tudo que é namorar, né? No sentido bem amplo da palavra namorar, é porque é erótico. Porque Eros, na verdade, um Deus que diz apenas do carro, diz a Deus, ele é um Deus que fala
do seu temperamento e daquilo que o satisfaz, daquilo que o encanta, daquilo que é a apreciação do teu espírito, as preferências de cada espírito. Então, o erotismo é uma qualidade inerente, ele não é modificável, ele não é transformável, ele pode ser alterado no sentido das deformações que sofre da nossa educação. Mas, se ele não tiver pleno, ele sempre provoca doença e desequilíbrios em várias áreas da gente. Como é que será que é o teu temperamento? Não como você deve ser, ou como você se pôs para ser. Será que você teria coragem de ver como é seu temperamento se você deixasse essa polícia um pouco de lado? Como você gostaria que as coisas ocorressem num relacionamento? Como a coisa seria exatamente prazeroso? Não aquilo que você fantasia como a pessoa ideal, mas aquilo que o bichinho quer. É bem diferente. Você idealiza uma figura para você, que você idealiza aquilo que seria o máximo. E, no entanto, pode ser nada do que o seu erótico realmente gosta. De como é o comportamento, do temperamento da pessoa que mexe com o seu erotismo. Que temperamento combina com que temperamento? E aí a gente fala da coisa da pele. Ah, pele, tem pele, não tem pele. É, uma linguagem legal. E ele está falando do quê? Está falando do quê? De combinação de energia. Ou seja, temperamentos que se combinam ou não. Geralmente, os temperamentos que se combinam são aspectos do seu espírito que querem viver, que querem facilitar, que querem ter experiência que potencialize a sua sexualidade. Potencializando a sua sexualidade, você ativa todos os chakras, todo o sistema energético, todo o sistema bioenergético, todo o seu perispírito, toda a sua inteligência, todo o seu carisma, toda a sua humanidade, todo o seu potencial de relação com o mundo. Por isso que um pouco de ternura sincera faz uma transformação na gente extraordinária. Uma pessoa terna, não lesmosa com vocês, terna no sentido, nessas coisas, nessas nhaca, mas a ternura, que é exatamente a sensualidade. Você pode estar falando firme, mas está saindo uma ternura por você, é fascinante. É fascinante. Te envolve de uma maneira, e esse envolvimento nem sempre é diretamente lá no órgão, mas é um movimento que dá um troço no corpo da gente, ai, uma coisa, mostrando que há grandes aspectos da nossa sexualidade que não são genitais, mas são também preciosos, que nós precisamos começar a admirar. Tudo não se resume em ir para a cama. Ir para a cama tem um sentido, lógico, mas a sexualidade abrange uma relação que muitas vezes você não precisa nem estar com a pessoa, porque a sintonia permanece. E a sintonia permanecendo, só aquele pensamentinho na pessoa já põe tudo em ordem, 2 minutinhos, fica tudo bem, os miúdos ficam ótimos, tudo fica calmo. Calmo, disposto para ir para a vida. Um pensamentinho. Não é verdade, gente? Então você veja que ele tem nuances mais sutis, que às vezes se perde muito num relacionamento a dois, em que as pessoas colocam outras coisas no meio. Eu conheci alguns relacionamentos que podiam até brigar muito, mas chegava na hora do sexo, todo mundo estava bem. Claro que era uma mulher excepcional, que não tinha um músculo, não sei se ela extraiu tal, um músculo psíquico. Podia até brigar, mas na hora de ir para a cama, ou na hora de, sei lá, qualquer coisa, cravo na mandioca, numa boa. E sempre são as únicas mulheres que me disseram que eram satisfeitas. Nunca mais ouvi nenhuma falar isso. Por isso eu estou aconselhando vocês a acabar. Faz uma plástica, tira o músculo, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus, senão você nunca vai se sentir satisfeito. Mas eram pessoas que já tinham isso na consciência espiritual, porque que foi sempre assim e tal, porque, lógico, eu não vi uma pessoa assim diferente, eu sempre tento conversar, tento saber tirar de onde é que ela é, por que ela é assim, tentar entender por que essa visão, porque esse fato ocorre, porque para mim tudo é entendimento, né? E sempre me apareceu que eram pessoas que sempre fizeram, que nunca ouvi escutar ninguém, faziam com quem queria, a hora que queria, do jeito dela,
E numa sociedade que podia ser cheia de coisa, ela não estava nem ali, quando ela queria, ela fazia, e acabou, e discreta com aquilo, resolvida com aquilo, bem com aquilo. Bem, não tinha o quê? Maldade, e nem entrou a maldade. Ou porque o espírito já era forte, ou que já viveu, já chegou a uma compreensão, desde pequeno, já tinha essa coisa com a pessoa, então ela vai. Parece uma coisa assim. Entendeu? E o que mostra bem claro, quem não está assim, vai precisar tirar a maldade que foi colocada em você. Que foi colocado, porque perturba o seu funcionamento, perturba a sua vida afetiva. Eu gosto de certas mantras, né, para purificar, para trazer o teu espírito para fora, né? Às vezes eu penso nos meus órgãos, penso tudo, eu digo, tudo é puro, tudo é bom. Quando você começa a falar que tudo é bom, tudo é possível, imediatamente as formas negativas se agitam, né? Porque você bota o preto, né? O branco aparece, né? Ou você bota o branco, o preto aparece. Quer dizer, o contraste, aquilo aparece na gente. E toda vez que vem uma dose disso, eu às vezes contemplo, até por estudo, porque depois eu tenho que conversar com as pessoas, tenho que ajudar, eu fico contemplando, porque também o que entrou em mim é o que entrou nas pessoas, é o que está aí, no mundo, não tem muita diferença. Eu fico contemplando para ver as histórias que a minha cabeça ouviu, gravou acerca da sexualidade, ou até da minha sexualidade, que é um horror. Então é uma coisa interessante, né? Achamos que temos que controlar alguma coisa sem nem ao menos entender o que é essa coisa em você. Como é que ela quer viver? Como é que ela vai ficar confortável? Qual é a extensão? Que mundo de extensão ela te leva? Eu comecei a dar um pouquinho sobre as ideias da extensão do espírito, no sentido de perceber que a relação pode nem ser física e ao mesmo tempo ser sexual. Não estou dizendo que sempre é assim, mas que ela pode chegar até não ter contato físico e ser profundamente sensual. Profundamente, às vezes muito mais do que aquele que você está deitando, ou aquela que você está deitando. Porque a relação da energia está ocorrendo, mesmo que não haja contato. Porque o sexo pode acontecer isso. Agora, o importante é que quando você esteja na relação, aproveitar para purificar a tua própria relação no dia a dia, você, na sua relação, começar a visualizar, ou mesmo antes da relação, como é divino ter sexo. Enquanto você não conseguir perceber que é divino, você não está purificando. Tem sempre uma sujeira. Ai, falar que sexo é divino? Rezar antes de trepar, Gaspar? Bom, para ver se ele levanta, é melhor rezar mesmo. Rezar braba. Depende do estresse, né? Porque com estresse não dá para fazer nada. Mas quer dizer, o quanto você pode considerar uma expressão do seu espírito, o prazer e a sexualidade. Aí eu já sei que eu entrei na faixa preta. Só de pensar isso, na nossa cabeça, sexo e espiritualidade não está unido. É uma sacanagem. Uma ser vergonhice, até uma sacaninha, tipo uma coisinha por diminutivo, dar uma adocicadinha, uma malicinha, para ficar um pouco mais light. Mas isso não quer dizer que seja um ato de espiritualidade, de espírito. Né? Porque nós aprendemos a pensar que espírito não tem nada a ver com tesão. Que espiritual não trepa. Não, é sério, né? O santo não trepa. O santo, que é o protótipo, né, do mais espiritual, na cultura, né, nossa, cristã, não trepa. A primeira coisa que ele faz é parar de trepar. Pelo menos essas informações que dizem. Eu não estava lá para ver se os caras, pelo menos uma punhetinha, qualquer coisa assim. Não é? Um chuveirinho legal, rápido. Ou lá no rio, crau, na mandioca. Quer dizer, a gente não sabe também, né? Que tipo de ginástica ele fazia, né? Então, as coisas ninguém pode saber, né? Porque são feitas escondidas. Então, né, fala, porque a gente, como o mundo escondeu sempre, né? Essas coisas todo mundo tem e faz e acontece, e faz sozinho, faz sem ninguém saber, é lógico. Mas tudo isso que está lá atrás, sempre escondido, visto como uma coisa má, mas fazendo. Porque algo em nós tem que sobreviver. E é por isso que nós fazemos. Mesmo que a culpa venha.
Uma força vital precisa sobreviver. E ela vai enlouquecer você se você não fizer. Graças a Deus. É uma pena que tenhamos que fazer assim. É uma pena que nós tenhamos que esconder de nós próprios e do mundo uma coisa que todo mundo está tentando esconder também. Como se você fosse o único caso que é assim. Quando, na verdade, quando você cruza um pouco essa barreira, você vê que todo mundo tem esse mundo. Por causa da proibição. Seu mundo erótico, seu mundo de masturbação, seu mundo de uma série de outras coisas que às vezes nem tem a ver com sexo, mas que são só suas. De medo do mundo. Quer dizer, pô, como nós formamos um sistema social em que a gente tem que se privar, partes da gente, mas todos, é engraçado, né? Todos. E apresentar um modelo que ninguém é. Não é louco, gente? Pensa, é louco. Que nós não possamos ser simplesmente o que somos, e todo mundo é, e ser levado como qualquer outra coisa natural. Enfim, comum, né? Porque é da natureza humana. E que nós tenhamos que, né, todo mundo está e todo mundo está no privado. Claro que pode ser coisa que você queira realmente fazer sozinho. Mas o que atrás disso, existe todo um medo daquilo, o medo de perceberem aquilo, o medo que os outros vejam, que você pensa, que você gosta, que você faz. Essa paranoia que é a doença, não é o próprio ato de você fazer, porque às vezes você quer uma privacidade para se masturbar. Mas a doença que você tem em cima disso, mesmo depois de feito. E aí a gente vai mostrando, né, o espírito contrário das coisas, contra o espírito da própria volúpia humana. A volúpia já foi considerada, né, pecado. Luxúria. Pobreza não, pobreza é santo, né? Pobreza, abstinência, pobreza, sacrifício, dor, chicotada, chibatada, servidão. Isso é legal, claro. Né? Dá para ver esse esqueminha? Interessa a quem? Aos dominadores. Só interessa aos dominadores. Não interessa ao ser humano, não interessa ao nosso espírito, não interessa para a gente. Então, acho que você tem que acordar um pouquinho, se politizar um pouquinho sobre a política do sexo. E do controle político, moral, em cima do teu corpo. Do teu prazer, do teu elemento significativo de vida. De união, de humanidade, de prazer, de viver. O espírito é prazer, fundamentalmente prazer. A definição do espírito é eterno prazer. Os espíritos que estão muito mais lúcidos, muito mais presentes, eles vivem no estado de graça, de prazer imenso com as coisas. Uma sensibilidade extraordinária, um prazer imenso com todas as coisas, muito maior do que nós já sentimos. E isso eu sei porque, como médium, você, de vez em quando, recebe. Então, você entra na vibração dele para você canalizar uma mensagem ou qualquer coisa. E, de repente, lá estou eu, exposto a uma sensação que é de outra pessoa e não a minha. Isso foi uma experiência muito curiosa, ser médium, porque você passa a se sentir como o outro sente, que é uma relação rara, ninguém sente o que o outro sente lá dentro. Né? Mas nessa hora você sente. E sentir uma pessoa mais abertura, mais avançada que eu, sempre diferente, mas mais do que eu poderia ser, é uma experiência fascinante. Quando me perguntava assim, o que é que você sente quando você pinta? Orgasmo. Não tem outra expressão. Quando os espíritos estão naquela situação criativa, eu falo, já me arrepio inteiro, naquela situação criativa, é uma coisa, é constante orgasmo, são meia hora, uma hora de uma relação erótica. Não é genital, mas é erótica. Porque, como eu falei, não tem só erótico no genital. Pega uma música, se solta inteiro na música, você vai ver como ela é erótica. Como ela te massageia inteira, como ela te faz uma outra pessoa. Dançar é outra coisa fundamental. Dançar é profundamente do espírito, porque o se mexer é a sexualidade. Pode pegar as pessoas retraídas para dançar, pobre. Antes de você comer ele, você pede para ele dançar, tá? Você põe a musiquinha, vai, mexe aí, quero ver as coisas como é que é. Vai, vamos, se quer comer, tem que dançar, vamos ver. Como é que tá os molejos todos aí? Porque se não tiver com os molejos, minha filha, você vai perder tempo. Vai sair de lá chateada. Vai ficar lixando unha enquanto ele goza, entendeu? Não vai dar pé, não vai dar pé.
Não vai dar pé. Não está liberado. Não está cheio de mão, cheio de poder nas mãos, poder nos braços, poder nas pernas. Gente, a sensualidade tem que estar no corpo inteiro. É o vigor. E ela, então, é uma dança. Né? E a dança, né, do contato. Ela é uma dança de contato. O espírito é realmente uma serpente. Os movimentos, né, orgásmicos são movimentos ondulatórios. Portanto, é uma movimentação extrema das ondas energéticas num movimento. E engraçado que esses movimentos têm um poder de desprender essa energia de uma forma extraordinária por todo você. O problema não está no seu parceiro, tá? Está sempre em nós. Claro, você pode estar com um parceiro também super travado, super difícil, pelo amor de Deus, né? Aí não tem nenhum santo que ajude. Você também já é outra travadona, mas a coisa fica feia. Até já estamos juntos, porque... Mas, eu não quero falar nada, porque não quero me meter na sua vida, mas, obviamente, o travamento é muito na gente. A liberação do espírito, num outro sentido, não no sentido tanto de... Né, não é no sentido da cama, mas é o sentido do prazer, da exuberância, soltar a sua exuberância, soltar a sua fala, soltar a sua pessoa, ter prazer com você, deixar este prazer te ensinar, que é o mestre interior. Ele vai te ensinar do amor, ele vai te ensinar da paternidade, da maternidade, ele vai te ensinar do relacionamento a dois, ele vai te ensinar do relacionamento social, ele vai te ensinar, ele ensina. Se você escutar, largar as formas de macho, de fêmea, e essas bobagens, e escutar, ele te ensina. Em cada situação ele vai te inspirar, ele vai te mover, e ele vai mover a relação em volta de você. Então, começa com um exercício de purificação. Eu mesmo fazia exercício, às vezes, na zona genital, ou quando vinha esses pensamentos complicados sobre a sexualidade, eu falei, não, sai, eu não tenho nada, problema nenhum, não é nada disso, é luz, minha sexualidade é luz, minha sexualidade é vida, humanidade, é realidade, sexo é real, a sexualidade existe, é real, ela é meu prazer de viver, em todas as coisas, a minha capacidade de sentir, que ela se estende além da cama. Então, ela é a capacidade de sentir as pessoas, de captar as energias das pessoas, ela é a capacidade de transmitir o que você está falando, transmitir alguma coisa no que você está falando, entendeu? É uma capa que te acompanha o dia inteiro. Você tem que se sentir vestindo uma roupa que é sensual, uma capa de sensualidade. Você pensa agora numa capa de sensualidade no seu corpo inteiro. Imediatamente, só de pensar, você vai liberar ectoplasma, o libido. E ela vai envolver a sua aura, a sua pessoa por dentro e por fora. Além de começar a relaxar, ela dá uma lucidez, ela dá um entusiasmo. Ela dá uma vontade de viver, uma vontade de sentir. É uma abertura, sair da casca e abrir. Estar aberto para sentir. Aceitar ser humano. Você não aceitou ser humana, ficar na carne. Porque disseram para a gente que a carne é imunda. Sempre aquelas ideias absurdas. E que espiritualidade é o abandono da carne. Aquelas besteiras. Então para que tem carne, caralho? Para que tem carne? Tão simples. Se o espírito escolhe reencarnar, porque isso é uma disciplina, um exercício de vida e aprimoramento para ele, é porque ele precisa da carne, gente. Ele precisa disso daqui, tá aqui. Esse é o caminho, senão você está fazendo outra coisa no universo, sei lá onde. Você está aqui, para nós. Isso aqui é a medida certa do teu espírito. Não para ficar contrariando e vencendo as tentações da carne, como dizia a igreja, mas para viver na carne. E tudo que ela tem para te dar. Não lutando contra ela, mas aprendendo o que ela tem para te dar, para te ensinar. Ser bicho mesmo. Ser da terra. Viver com isso, vai ver que tudo isso vai
trabalhar em você. A humanidade que vai trabalhar em você. Afeição, sua afeição. Começa a liberar essa capa, você muda de afeição. Você começa a entrar numa paz. Você começa a entrar em paz com as pessoas. Você começa a ter mais carinhoso com as pessoas respondendo mais positivamente para você. Você atrai o prazer na vida. As coisas prazerosas na vida. Você começa a ter disposição. Disposição para tocar teu dia, disposição para fazer isso, disposição para fazer aquilo. Vai ficar incansável. Começa a pensar menos e sentir mais. Portanto, vai ficar mais esperto. O esperto pensa menos e sente mais. Cisca mais, é um cisco assim com as antenas. Agora quem pensa sempre na bobeira. Mais vivo. Você vai se sentir mais aqui. Agora que eu estou aqui, eu vou ficar. Mas eu vou ficar como? Eu vou ficar mesmo. Eu vou entrar completamente na carne. Eu vou ver os sabores da minha vida. Na disciplina do meu espírito. Porque a minha sexualidade é luz. O prazer é luz. É saudável, é bom. É bom. Não, é bom e necessário. Bom. Não, deixa eu ver. Tia, olha para mim. Bom e necessário. Fundamentalmente espiritual. Vamos parar por aqui? Até a próxima, gente.